Som. Você aumenta o microfone para mim, por favor? Som. Mais um pouquinho. Som. Pode aumentar, por gentileza, o volume do... Tá bom, obrigado. Tá gravando? Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vou colocar... Então, muito bem-vindo a todos. Estamos tendo aqui um desafio na parte técnica. Eu acredito que as egrégoras de luz sempre nos colocam ensinamentos. Nós podemos ver sempre o copo, às vezes, um pouco vazio, ou copo vazio, ou nós podemos ver um copo cheio. E quem sabe hoje, através de mais uma música bem cantada de uma forma tão maestral, tão bonita, pai e filha, nós temos a oportunidade de estar com essa vibração da música Aleluia, para que nós possamos estar permitindo que o nosso coração seja invadido por essa energia de imensa luz, e que hoje seja uma oportunidade para nós interiorizarmos. Hoje tem sido um dia desafiador. Hoje tem sido, ou a semana, ou o mês, os últimos dias, tem sido dias de provas, tem sido dias difíceis, porque muitos amigos nossos esperam que nós possamos triunfar na vida, mas talvez existem olhares, pessoas, inconscientemente que não desejam que você triunfe, inconscientemente e inconscientemente mesmo, porque todos somos luz, todos fazemos parte da mesma família espiritual. Nós podemos estar um pouquinho distraídos, e nessa distração, se acontece às vezes alguma coisa que não vai bem, talvez o outro possa olhar para você e pensar: que bom que aconteceu. Por que isso existe? Porque nós estamos num planeta que ainda nós temos pessoas vibrando na terceira dimensão, e nós temos pessoas vibrando em muitas outras dimensões superiores. E nós precisamos sempre nos lembrar do ensinamento de Jesus Cristo. Se Jesus estivesse olhando os nossos pensamentos, agora, nesse momento, porque Ele está. Se Jesus estivesse olhando para você, e você soubesse que Ele está olhando para o que você está pensando, é você e Jesus, não tem nada a ver com os outros. Se você está passando por uma prova, por uma expiação, por uma dor, e nesses últimos dias, nessas últimas horas, você tem se sentido cansado, você tem sentido que está muito fácil para eu entregar os pontos, está muito fácil para eu só reclamar e me colocar do lado negativo, está muito fácil para eu desistir, está muito fácil para eu me contagiar com a energia do desânimo, da tristeza, porque nós somos vulneráveis, nós somos ainda vulneráveis. Jesus, certeza que Ele não é, nós somos. E nesse momento chegou para você, algum dia, talvez não hoje, o que nós podemos fazer? Não é uma boa pergunta? O que nós podemos fazer? Porque dias fáceis, tudo é muito gostoso. E dia quando falta o essencial e você não consegue ficar bem? Então, hoje é mais um dia para nós refletirmos. Nós temos Jesus conosco. E não é clichê. Não é clichê. Eu tenho quase certeza que todos nós aqui já tivemos alguma experiência de milagre. Nós já tivemos alguma experiência onde estava tudo indo tão ruim, mas num momento eu me coloquei de joelhos em pensamento para Jesus e disse: Jesus, é com você, eu não dou mais conta, é com você. E naquele exato momento, um raio de luz lá da vibração crística imediatamente vem ao nosso encontro.
e a gente começa a sentir no nosso perispírito e no nosso corpo espiritual, tem alguma coisa diferente. Parece que está parando essa agitação interna, que às vezes eu estava contaminado com medo, porque o medo me põe para baixo. Eu estava contaminado com a tristeza me põe para baixo. Eu estava contaminado com o desânimo, mas é porque eu, por um momento, eu me esqueci do meu poder maior. E hoje é dia para a gente falar desse grande poder, desse grandiosíssimo poder. E aí eu vou convidar todos vocês para nós passarmos por uma experiência juntos. Porque muitos de nós podem pensar, eu não acredito nesse poder. Se eu tivesse esse poder, eu já teria utilizado ele várias vezes. Mas quem diz que a gente tem esse poder? É Jesus. Quem disse que nós poderíamos fazer mais do que Ele próprio fez? Foi Jesus. E uma das únicas coisas que eu posso ter certeza nesse planeta dentro de mim é que Jesus não é mentiroso. Jesus não mente para nós. E quem sabe hoje, num dia desafiador, nós estamos sendo mais uma vez testados. Porque talvez tenha uma energia que está vendo que a gente está colocando tijolinho sobre tijolinho na luz. E quem está nesse caminho sabe, é difícil. Se você um dia se descuidar, você pode derrubar uma parede inteira que você demorou anos para construir. Aí nós temos aquela experiência, claro que não tão espiritual assim, do aquele ator famoso, Will Smith, que acho que quase todos aqui conhecem, que ele estava finalmente para ganhar um Oscar. Ele estava para ganhar um Oscar. A vida toda dele sendo ator. Um grande ator. E naquela noite ele poderia ganhar o Oscar. Não é que antes de receber o Oscar, ele foi lá e dá um tapa num dos melhores amigos dele na frente de todo o planeta, todo mundo que estava assistindo. Não tinha segurança no palco, eram só os atores de Hollywood. Para que vai precisar de segurança? Aí mexeu com a esposa dele, foi uma piada mal colocada. Ele estava irritado, se levantou, as pessoas pensaram que ele ia lá fazer uma piada, foi lá e meteu um tapa num dos melhores amigos dele. Num dos dias que pode ser de maior vitória na nossa vida, na mesma medida pode vir uma prova de um tamanho grandiosíssimo. E faz parte da escola do planeta Terra passarmos por provas e sermos bem-sucedidos nas provas. Porque se nós entendemos o recado, provas e expiações significa eu passarei por provas, eu serei provado. E no momento que eu estou muito triste, eu posso escolher derrubar a parede que eu demorei anos para construir, com imensa disciplina, fé, resiliência, ou me recolher com Jesus Cristo e implorar a ajuda dele. Porque se eu fizer isso, se naquele momento de desespero eu me lembrar do fundo do meu coração que Jesus pode me tirar desse estado vibracional de dor e me levar para um estado vibracional de imenso amor, Ele pode. E aí eu passo por mais uma prova na minha vida. E a gente sabe, quem é adulto aqui, adolescente, adulto, sabe quantos momentos difíceis nós já tivemos na vida. Muitos momentos difíceis. Tantos que a gente nem se lembra mais, porque nós vencemos eles. E eu passei por inúmeras provas. E hoje, mais uma vez eu estou sendo provado. E eu vou responder com Jesus Cristo no meu coração, mandando um farol de luz tão imenso para todas as direções à minha volta. Eu estou empoderado pela força de Jesus Cristo.
e com Ele não há ninguém que possa. E eu me transformo na luz de Cristo, e essa luz irradia para todas as direções à minha volta. E eu respondo uma prova, que às vezes é uma prova de calúnia, que alguém está querendo contra nós, uma prova baixa, que alguém está querendo nos prejudicar, com o amor de Cristo. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a subir mais um degrauzinho na escala evolutiva. E nós nos tornamos uma pessoa cada vez mais, com uma fé cada vez maior. E isso nós podemos fazer hoje. Então, se nós pudermos fechar os nossos olhos, porque hoje o Evangelho é de 20 minutos, 8 minutinhos, nós vamos permitir que a força de Jesus Cristo vibre através do nosso chakra cardíaco. Então, o que nós estamos sentindo é que nesse Evangelho, Jesus está colocando uma luz rubi no nosso coração espiritual, no nosso chakra cardíaco. Essa luz se assemelha a um diamante rubi que está sendo colocado nos nossos corações. Essa luz se assemelha a um diamante de cor rubi que está sendo colocado nos nossos corações. Nós imaginamos que no nosso cardíaco, chakra cardíaco, aqui do lado direito do nosso coração, bem no centro, onde está o chakra do timo, na altura do peito, ali Jesus Cristo está colocando uma luz e um instrumento de luz dourado rubi. E essa luz, ela é tão forte, potencialmente tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que ela entra aonde nesse momento existe dor, existe medo, existe tristeza, existe derrotismo, existe qualquer sentimento negativo dentro da gente. Ela vai na nossa mente, aonde está doendo em nós. Porque quando nós nos sentimos separados de Deus, dói. A dualidade é uma dimensão que nós ainda nos sentimos um pouco separados do Pai, da energia do divino. E às vezes nós nos queremos sentir plenamente amados por Deus. Mas hoje nós estamos recebendo uma graça, porque nós mais uma vez estamos vencendo as atribulações. E é claro que uma parte de dentro de mim está incomodado. É claro que uma parte dentro de mim pode estar reagindo ainda com desânimo, porque está sendo difícil pra caramba esses dias, eu posso pensar. Aliás, não é esses dias, há vários anos que tem sido assim. As pessoas olham para minha aparência e elas podem pensar que eu estou bem, mas eu não estou. Sabe, esse pode ser o caso de algum de nós. Como nós estamos acostumados a ver com os olhos físicos, às vezes nós não estamos vendo o que está acontecendo dentro do mundo da pessoa. Mas Jesus pode te ajudar. E tem um segredinho no mundo espiritual, que é, se você tiver amor pelos outros, você será imensamente feliz. Se você tiver raiva, ódio pelos outros, você estará indo na direção contrária. Não adianta nada ter raiva por alguém. É como se a gente estivesse segurando brasa nas nossas mãos, querendo que o outro se queime. Essa é uma frase famosa, né? E a gente dá murro em ponta de faca. Então, é o amor que cura. Então, essa luz sagrada que é colocada no chakra cardíaco de cada um de nós, é como um remédio sagrado, que está acalmando o meu coração, acalmando o meu ser. E se hoje eu estava indo
estava sendo levado para autossabotagem, para eu fazer que nem aquele ator famoso, conforme foi mencionado, de destruir o que eu edifiquei tão duramente ao longo de anos, numa provação, que daqui a pouco já passou. Hoje eu me comporto mais uma vez, me fortalecendo na fé. E nós aproveitamos esse momento para nós nos lembrarmos de pessoas que nesse momento estão passando por guerras, que talvez hoje ainda nós vamos voltar para um lugar chamado lar, enquanto milhões de pessoas estão neste momento em campo de refugiados, sem saber o que vão comer amanhã, sem saber se terão um teto amanhã. Ou talvez milhões de pessoas que possam estar passando nesse momento o abandono, no asilo, nas ruas. Crianças que estão em orfanatos, porque os pais os abandonaram. Tanta coisa que está acontecendo no planeta. Nós temos o poder de mandar luz para todos os corações em sofrimento neste planeta. E se nós fizermos isto, nós estamos espalhando o nosso amor pelo mundo. E sabe o que acontece? Só coisa boa. Eu começo a me sentir de novo na união com Deus. E é como se eu tivesse voltado para minha casa. Aí pronto, se eu estou de volta na casa do Pai, aí eu me fortaleço. Aí eu vejo a prova como pequena, e eu me vejo imensamente grande, porque Deus está em todos os lugares. Graças a Deus. E fechamos mais um Evangelho, agradecendo profundamente a egrégora da Mãe Maria, Jesus Cristo, a oração de São Francisco de Assis. Nós agradecemos a egrégora do nosso querido mentor Ramatiz, a egrégora de Ramatiz, a egrégora dos nossos queridos irmãos da Frota Ashtar. Agradecemos a egrégora dos nossos queridos guias orixás, nossos queridos pretos velhos, caboclos, exus, nossos queridos herês. Agradecemos a presença da nossa querida Mãe Guadalupe, lindíssima, Mãe purificadora de tanto amor, redentora. Agradecemos a presença dos nossos queridos irmãos das Pleiades. Agradecemos a presença dos nossos queridos irmãos elementais. Obrigado, Jesus. De verdade. Que nós possamos nos lembrar dele em momentos de imensa alegria, mas em momentos de imensa dor e necessidade. E nós fechamos com o Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa ascensão, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Gratidão. Boa noite a todos. Obrigado. Vou parar a gravação.